O senador Marcos Rogério expôs da tribuna do Senado o estrago que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal ao passar a legislar no lugar do Congresso Nacional. O senador iniciou apontando que a invasão das atribuições já tinha sido tema de outros senadores na mesma sessão e passou a analisar uma das decisões mais recentes da Corte, que validou a possibilidade de desapropriação de terras produtivas. O senador disse: "Olha o rumo que o Brasil está tomando. O Instituto da Segurança Jurídica sendo desafiado por aquela corte que deveria ser justamente a asseguradora da segurança jurídica, mas é de lá que estão partindo decisões que relativizam e enfraquecem a segurança jurídica." Marcos Rogério leu uma série de manifestações mostrando o absurdo da decisão e lembrou a inquietação gerada por decisões que desrespeitam a Constituição e ameaçam direitos fundamentais. O senador lembrou que o tema da desapropriação é apenas o mais recente de uma série de invasões às prerrogativas do Legislativo. Ele disse: "Não vale mais o que o Parlamento aprova e o que o Executivo sanciona. O que vale é aquilo que os juízes dizem que vale." O senador afirmou: "É muito triste a cena atual do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que tem um papel fundamental dentro do Estado Democrático de Direito, tem adotado uma pauta absolutamente desconectada com o Brasil real, pautas que minorias defendem e que não alcançam eco, que não alcançam a aprovação dentro do parlamento e, pela via do judiciário, dá-se o bypass, passa-se o chapéu no parlamento e na esteira do judiciário estão legislando. É um julgamento dentro da esfera jurisdicional com efeito normativo, com efeito legislativo, porque depois que se criou a ideia do efeito erga omnes ou da repercussão geral, esses institutos, na verdade, passaram a dar à Suprema Corte o papel de legislativo, o papel de legislar. É o Supremo Legislador Federal." O senador Marcos Rogério concluiu questionando: "Existe golpe maior à democracia do que o desrespeito entre os poderes da República? O que é mais antidemocrático numa separação de poderes, num sistema de freios e contrapesos, naquilo que defendeu Montesquieu e tantos outros grandes? Separação de poderes, equilíbrio. Um poder se sobrepondo ao outro, usurpando a competência do outro, e isso é uma violação justamente ao Estado de Direito, à própria democracia. Democracia não é aquilo que eu penso que é ou que eu digo que é. Democracia não se limita àquilo que o Supremo acha que é democracia. Quem se diz democrata ou que se diz defensor da democracia, antes de qualquer coisa, deve respeito à Constituição Federal." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro
ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
o mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de 26 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, eu vou dar sequência a esse tema que vem sendo abordado pelos colegas aqui na tribuna. Logo mais nós vamos ter aqui a sessão deliberativa, quando votaremos no dia de hoje uma proposta de emenda constitucional, da qual sou relator, a emenda constitucional 07. Mas enquanto não chega o momento da gente votar a PEC 07, que é uma emenda constitucional que faz justiça a servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá, e nós vamos, com a expressão do plenário, com o apoiamento do plenário, se Deus quiser, aprovar essa emenda constitucional do dia de hoje, senhor presidente. Eu queria falar sobre essa situação do judiciário brasileiro, mas de modo especial, senador Jaime, a essa última decisão. Por unanimidade, STF valida a possibilidade de desapropriação de terras produtivas. Olha o rumo que o Brasil está tomando. O Instituto da Segurança Jurídica sendo desafiado por aquela corte que deveria ser justamente a asseguradora da segurança jurídica. Mas é de lá que estão partindo decisões que relativizam, enfraquecem a segurança jurídica. E aí nós temos um conjunto de advogados, de especialistas se manifestando sobre esse assunto, canais de comunicação se manifestando sobre esse assunto, e o mais grave, a inquietação de quem está no campo produzindo, mas que a partir dessa decisão começa a colocar um ponto de interrogação na garantia dele de continuar sendo dono e produzindo na sua propriedade. Por quê? Porque para o critério de desapropriação, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento, vai dizer que não basta ser produtiva, ela tem que cumprir a função social. E aí aí a pergunta que fica, o que é a função social? O que é a função social? E o direito à não desapropriação das propriedades produtivas? Eu indago, uma propriedade que é produtiva, que está produzindo alimentos, que abastecem o Brasil, que abastecem países ao redor do mundo, não cumpre a função social? Cumpre. Mas à luz do julgamento que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal, isso não é o bastante. Daqui a pouco, senhor presidente, alguém, senador Exalci, senador Rogério Marinho, que está lá e que foi inclusive abrigado pelo novo Código Florestal, mas que teve no passado uma situação em que a supressão da vegetação
foi além daquilo que previa a lei e já passou por um proprietário, por outro proprietário, está no terceiro, quarto, aí veio uma lei que consolida tudo e que até hoje não conseguiram dar efetividade a essa norma. E aí alguém vai dizer o seguinte: olha, entre as funções sociais da terra está também a questão ambiental. Então, se tem aqui uma notificação, uma autuação por uma questão ambiental, deixou-se de cumprir a função social. Pode fazer a desapropriação. É disso que nós estamos falando. Aqui tem um artigo, né? Gazeta do Povo, a manchete da Gazeta do Povo: STF inventa leitura socialista do direito à propriedade rural. Que rumo o Brasil está tomando? Já há muito tempo, vi aqui uma outra fala do doutor Antônio Carlos Carneiro, advogado, também falando dos riscos dessa decisão e que ela desafia o texto constitucional. Mas o texto que mais me chamou a atenção, e eu queria ler esse texto, senhor presidente, é um editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu não sou muito de fazer leitura aqui de editorial, mas esse editorial trouxe aqui alguns questionamentos que considerei importante. Diz o editorial: decisão do STF coloca em risco a propriedade da terra produtiva. Se a terra é produtiva, o que mais ela pode oferecer para que os juízes da Corte Suprema do Brasil se satisfaçam e deixem os proprietários produzirem em paz? Não é suficiente trabalhar a terra, produzir com eficiência alimentos, empregos e riqueza? E exportar para o mundo? A decisão alucinada de colocar em risco a propriedade da terra produtiva numa exigência descabida de função social é uma conspiração contra o mais elementar direito de propriedade. E uma agressão exatamente ao que esses juízes alegam defender, que é a função social da terra, uma resultante natural da produtividade, que só uma visão deformada da realidade não reconhece. Brandindo a Constituição à maneira dele, a maioria do colegiado do nosso Supremo Tribunal, ao punir a propriedade da terra produtiva, está, na verdade, fortalecendo a produção da insegurança jurídica, do desrespeito ao trabalho, da incerteza no campo, do boicote à economia. E do que é mais grave, a sensação de ameaça permanente entre os que produzem na terra, causada pela crescente e perigosa descrença na justiça. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estou lendo aqui justamente um artigo, um editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando dessa decisão, repito, que relativiza o direito de propriedade. Senhor presidente, e não para por aí, meu caro senador Jorge Seife, nós estamos vendo agora um debate, que aliás o Senado Federal vai ter oportunidade de debater sobre ele, votar sobre ele, que é a questão do marco temporal. Está lá o tema sendo tratado também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, atropelando aquilo que o parlamento já decidiu. Nós tivemos recentemente, senador Cajuru, a questão das drogas. Também o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Poder Executivo sendo ignorado, ou seja, não vale mais o que o parlamento aprova e o que o Executivo sanciona. O que vale é aquilo que os juízes dizem que vale. Mas quando você tem um ambiente como esse de questionamento de tudo, sem fundamento, sem a limitação do texto constitucional, isso leva a insegurança também para quem está a decidir. Porque se o Supremo é aquele que desafia a Constituição Federal, é justamente a Constituição Federal que assegura o pleno funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Ora, ninguém está acima da Constituição Federal. A ela se submete todos. E eu repito aqui o que eu tenho feito já em algumas ocasiões. É muito triste a cena atual do Brasil.
o Supremo Tribunal Federal, que tem um papel fundamental dentro do Estado Democrático de Direito, tem adotado uma pauta absolutamente desconectada com o Brasil real. Pautas que minorias defendem e que não alcançam eco, que não alcançam a aprovação dentro do parlamento, pela via do judiciário. Dá-se o bypass, passa-se o chapéu no parlamento e na esteira do judiciário estão legislando. É um julgamento dentro da esfera jurisdicional com efeito normativo, com efeito legislativo, porque depois que criou-se a ideia do efeito erga omnes, ou da repercussão geral, esses institutos, na verdade, passaram a dar à Suprema Corte um papel de legislativo, o papel de legislar. É o Supremo Legislador Federal. Então, eu sou um defensor da nossa Suprema Corte. Engana-se quem pensa que eu sou contra a Suprema Corte. Nunca fui, sou um defensor da Suprema Corte. Mas não posso concordar que a nossa Suprema Corte Constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal, extrapole os seus limites estabelecidos na Constituição. O limite para o Supremo Tribunal Federal é aquele que está estabelecido na Constituição Federal. E aí, concluo aqui, senhor presidente, em tempos em que se prega tanto a defesa da democracia, eu indago a este plenário nessa tarde, existe golpe maior à democracia do que desrespeito entre os poderes da República? O que é mais antidemocrático? Numa separação de poderes, num sistema de freios e contrapesos, naquilo que defendeu Montesquieu e tantos outros grandes, separação de poderes, equilíbrio, um poder se sobrepondo ao outro, usurpando a competência do outro, isso é uma violação justamente ao Estado de Direito, à própria democracia. Democracia não é aquilo que eu penso que é ou o que eu digo que é. Democracia não se limita àquilo que o Supremo acha que é democracia. Quem se diz democrata ou quem se diz defensor da democracia, antes de qualquer coisa, deve respeito à Constituição Federal. Muito obrigado, senhor presidente.